pessoal, cá estou eu, com o visual um pouquinho diferente agora, de cabelo curtinho, vindo aqui falar com vocês de um tema, assim, super especial pra mim. Primeiro, é especial por questões de identificação. Segundo, porque eu deixei aí, em aberto, numa aula, acho que foi a minha aula de movimentos sociais dos anos 60, que eu iria dedicar uma aula específica para um movimento específico. E é esse movimento que eu vou falar hoje, ou melhor, os movimentos, que são os movimentos feministas e suas ondas. Ai, Ana, por que você vai falar sobre isso? Nem cai neném. Será? Será que não cai na UERJ? Será que não cai na FUVEST? Fica aí o questionamento, mas para além de conteúdos de vestibular, eu acho necessário falar dessas coisas, porque educação, né, e conhecimento nunca são demais. Bom, pra começar, vamos começar definindo o básico, né, galerinha? O que é feminismo? Feminismo nada mais é do que a ideia, né, a crença de igualdade entre os gêneros. Ana, como assim? Gente, igualdade entre os gêneros. A gente vive numa sociedade patriarcal que costuma diminuir pessoas que são do sexo feminino ou que se identificam com o gênero feminino. Tanto que o maior xingamento que você pode fazer a alguém do sexo masculino é feminilizá-lo. Ou ofender a mãe dele. Mas nunca ele. Nunca o pai dele. Então fica aí esse questionamento, galerinha. Enfim, para além de ser um conjunto de ideias, é também um conjunto de lutas políticas, sociais. Para quê? Essas lutas têm como objetivo garantir que pessoas do sexo feminino e que se identificam com o gênero feminino possam viver livremente. A gente vê aí as taxas de mortalidade feminina, né, de feminicídio acontecendo, principalmente agora em quarentena. As violências domésticas aumentaram, assassinatos de mulheres aumentaram, né, principalmente por seus parceiros. Então, acho válido falar sobre isso. Então, aí, se você tá aí na frente do computador, da telinha, de qual telinha você estiver vendo, não se considerava feminista, parabéns. Se você acredita na igualdade de gênero, bom, você é feminista. E depois de dizer isto, eu preciso dizer pra vocês que existe uma história por trás desses movimentos. E eu estou aqui pra explicar essa história. Bom, a gente, né, como historiador, e além disso tem os teóricos de gênero, historiadores de gênero, que estudam a história do feminismo, dividem esse movimento, né, essa história desse movimento, em fases, mas mais precisamente ondas. E o que são essas ondas? Bom, essas ondas são momentos históricos de efervescência, tanto militante quanto política, e às vezes pode ser as duas, que marcaram determinados períodos. Então, por exemplo, na segunda onda do feminismo, que começa nos anos 50, a gente tem um maior momento de efervescência nos anos 60, nos anos 70. Mas a gente já vê uma virada de propostas e de luta nos anos 50. Então, por isso que se faz essas distinções. Não significa que uma luta morreu na primeira onda e a outra seguiu na segunda. A gente pode seguir até com pautas parecidas, mas, enfim, vocês vão entender ao longo do processo. Bom, a primeira onda aí do movimento feminista aconteceu no final do século XIX, na realidade, na metade pro final do século XIX, início do século XX, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Obviamente eram lugares desenvolvidos, onde, por exemplo, na Inglaterra a gente tem o desenvolvimento do marxismo, né? A gente vê surgir a ideia do marxismo, a gente tem uma efervescência política, então a gente tem o anarquismo, o marxismo, enfim, para além das questões gerais. A gente tem desenvolvimento industrial. Então, tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra são locais industrializados, urbanizados, onde a sociedade é muito positivista, cientificista, né? Acadêmica e política e economicamente liberal. Bacana, Ana. Então isso inclui todo mundo? Inclusive as mulheres? Não inclui. E aí, né, a gente vê surgir as principais, né, reivindicações feministas da época, que são quais? Pô, essa galera toda aí tá fazendo essa efervescência política, mas eu não posso participar, né? Sabe por que eu não posso participar? Porque eu não voto. Então vamos começar aí. Primeira coisa, né, a primeira reivindicação é o direito ao voto.
Segunda reivindicação, participar da vida política. Elas querem ter participação política, querem votar, querem ir a comício, querem ver o cacete a quatro. E, por fim, elas querem participar da vida pública. Aí você se pergunta, como assim, Ana, participar da vida pública? Gente, vale lembrar que essas mulheres, principalmente no século XIX, elas estavam reclusas ao ambiente doméstico. Elas eram chamadas de anjos do lar, elas tinham que ser bela recatada do lar, eram subordinadas a seus maridos e pais. Então, tipo, que vida pública? Vida pública dela, no máximo, era acompanhar o marido no teatro, acompanhar o marido no jantar, mas era sempre acompanhar alguém. E elas passaram, né, a questionar essa imposição de papéis submissos e passivos dados às mulheres. Bacana, não? Essas foram as primeiras reivindicações. Mas aí eu te pergunto, isso engloba todas as mulheres? De todas as raças, de todas as etnias, de todas as classes? Não. Vamos começar daí. Essas reivindicações, essas primeiras reivindicações do voto, da participação política, da vida pública, envolve mulheres brancas. Ana, então as mulheres negras não participaram do movimento feminista na primeira onda? Participaram, inclusive participaram bem. A gente tem aí a ascensão do movimento feminista negro, que além de lutar, né, pedir tudo isso, né, pedir participação política, voto e tudo mais, pede o mais básico de todos, que é a liberdade. Ela pede a abolição da escravatura. E uma mulher muito importante, né, desse movimento feminista negro da primeira onda se chama Sojourner Truth. E eu vou ler para vocês agora um trecho do que ela falou na Convenção dos Direitos da Mulher em 1851 em Ohio. Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir na carruagem, é preciso carregá-las quando atravessam um lamaçal e que elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir na carruagem, a passar por cima da lama, ou me cede o melhor lugar. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim. Olhem para o meu braço, eu capinei, eu plantei, eu juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar. E eu não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem, quando tinha que comer, né? E também aguentei chicotadas. E não sou uma mulher? Pari 5 filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando eu manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? E daí eles falam sobre aquela coisa que tem na cabeça, como que se chama mesmo? Aí uma pessoa na plateia responde, intelecto. Isso mesmo, meu bem. O que isso tem a ver com os direitos das mulheres ou o direito dos negros? Se minha caneca não está cheia nem pela metade, e se sua caneca está quase toda cheia, não seria mesquinho de sua parte não completar a minha metade? Então aquele homenzinho vestido de preto diz que as mulheres não podem ter tantos direitos quanto os homens porque Cristo não era mulher? Mas de onde é que vem seu Cristo? De onde foi que Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com ele. Se a primeira mulher que Deus criou foi suficiente forte para, sozinha, né, virar o mundo de cabeça para baixo, então todas as mulheres juntas conseguirão mudar a situação e pôr novamente o mundo de cabeça para cima. E agora elas estão pedindo para fazer isso. É melhor que os homens não se metam. Gente, essa fala é muito pesada. Muito pesada. Primeiro porque ela já coloca aí algumas questões que são básicas, né? O movimento feminista, desde o princípio, era um movimento branco. Então, tinha pautas para pessoas brancas. Então, pessoas negras tinham outras pautas para além do que essas mulheres estavam pedindo. Se vocês olharem uma série chamada Coisa Mais Linda, que tem no Netflix, tem uma cena muito bizarra que é a Malu discutindo com a... Esqueci o nome dela. Enfim. Olha essa série, tem uma cena muito importante entre uma discussão entre uma mulher negra e uma mulher branca. A mulher branca só queria o direito de poder trabalhar e ter as coisas dela. E a mulher negra queria ter o direito de ser respeitada, de poder viver um pouco do privilégio. Porque é uma mulher que trabalhava desde os 8 anos. Ela queria usufruir e melhorar de vida para dar uma vida melhor para a filha dela. Então, assim, coisas muito distintas. Então dá pra ver que o movimento feminista já tem suas próprias distinções desde o princípio. Porque, obviamente, cada pessoa, né, cada mulher ou cada pessoa que se identifica com gênero feminino vive situações de opressões diferentes. Mas, enfim, né, a gente tem um nome muito importante pra falar,
que essas mulheres que reivindicavam o voto, tarará e tudo mais, brancas, se apelidavam sufragistas, né? E aí, olharam para essas mulheres negras que pediam a abolição e não gostaram muito dessa história não. Falaram, olha só, então, vocês querem a abolição de todo mundo, mas aí chega esses homens negros e ficam aí com mais liberdade, com mais direitos do que eu, mulher branca, porque eu sou mulher. Mas elas esquecem que elas já têm o próprio privilégio da cor. Então elas já estão, obviamente, com mais privilégio do que o homem negro. Mas enfim, essas mulheres se incomodam, né, com isso, fazem essas afirmações e passam a participar, algumas delas, da Ku Klux Klan, de movimentos de perseguição, né, a pessoas negras. E é por isso que o movimento negro tem, desde o princípio, desconfiança, né, com a branquitude feminista, porque fica assim, meu amor, tua pauta não combina comigo, a tua pauta já é algo para além do que eu preciso do básico, que é a minha liberdade, coisa que você já tem, porque mesmo que você, mulher, seja submissa ao seu marido, você não é posse do seu marido como eu sou posse de vocês, eu, mulher negra falando, entendeu? Então, já tinha uma distinção muito grande. Mas, enfim, o feminismo aí da primeira onda, ele pode ser caracterizado, né, com duas palavras, que é liberalismo e universalismo. As mulheres, né, desse movimento, elas defendiam que o homem e as mulheres eram iguais, principalmente em quesito moral, em quesito intelectual, e que deveriam ter as mesmas oportunidades, sejam elas de estudo, de trabalho, de desenvolvimento, de participação política, de decisões e assim por diante. Para além disso, a gente tem a segunda onda do movimento feminista, que começa ali a partir da metade do século XX. Nos anos 50 tem seu momento maior de efervescência política e militante nos anos 60 e 70, por isso que eu deixei a sala separada. E vai terminar ali próximo dos anos 90, que é onde vai começar a terceira onda. Bom, nessa segunda onda, a gente começa a ver a teorização da condição feminina. Então, a gente começa a ver aí formações de teorias bases sobre a opressão feminina. E aí, toda essa movimentação feminista que eu falei nos anos 60, nos anos 70, elas têm muita base numa teoria radical que fala na condição das mulheres que são exploradas devido, né, o seu sexo e as suas funções reprodutivas. Como assim, Ana? Gente, a gente seria explorada porque nós somos um sexo mais frágil, porque a gente pare, a prole, tarará, e é por isso que nós ficamos em segundo. Sabe? Nós somos mais hormonais e emotivas. KKK. Nenhuma mulher começou uma guerra. Vou deixar aqui isso em aberto. E aí, as principais pautas de discussão dessa época era, principalmente, a luta por direitos reprodutivos. Então, eu ouvi histórias, principalmente no GT de gênero aqui do Rio de Janeiro, que eu participo. Uma menina estudou questões de manicômio, não sei falar isso. Ela estudou a internação de mulheres em manicômios por alguns motivos, e principalmente um dos motivos era as mulheres não quererem serem mães, não quererem casar. Sim, os caras eram internados por esquizofrenia, mas não operavam a cabeça. Essas mulheres que eram internadas, sei lá, por não quererem serem mães, tinham que passar por uma operação de cabeça. Assim, os maridos e família internavam porque achavam que a pessoa tava maluca. Não, ela só simplesmente ia pelo direito dela de não quero ser mãe, não quero casar. E a luta por esses direitos reprodutivos, que é necessário, né, vale aí, surge próximo o anticoncepcional, então é uma luta pelo direito reprodutório. E as discussões acerca de sexualidade. É nessa época aí que começa a teorização da diferença entre sexo e gênero. Sexo é sexo feminino e masculino, que é ligado aí à caracterização biológica. E gênero é uma construção social desenvolvida, né, pela sociedade que você está inserida, que caracteriza cada sexo. Então, gente, gênero é uma construção completamente social, por isso que aquela teoria das cores, de que azul é cor de menino e rosa é cor de menina. Então, isso é recente, tá, gente? Antes era ao contrário. Inclusive, a gente tem fotos de muitos reis vestidos de rosa, né? Enfim, é tudo uma construção social. E para além disso, né, a gente vê surgir aí muitos protestos. Um dos protestos mais conhecidos foi o protesto aí no concurso Miss Estados Unidos. Por quê, né?
Essas mulheres acreditavam que o concurso de beleza simplesmente reforçava que as mulheres eram objetos e, para além disso, reforçava aí que a aparência da mulher era mais importante do que o que ela pensava. Então, primeiro erro, né, galerinha? Você pode ser bonita, mas né, o que você tem pra falar é mais importante do que a sua beleza, obviamente, gente. E elas têm um lema muito importante, né? Um dos lemas da segunda onda é Sisterhood is Powerful, que é a Irmandade Feminina Poderosa. O que elas faziam com isso, né? A Irmandade Feminina Poderosa, porque a partir de um trabalho de conscientização das mulheres, normalmente eles eram feitos de maneira coletiva, era possível, né, liberar e empoderar mais mulheres dentro desse sistema patriarcal que a gente vive. As feministas da segunda onda foram as primeiras a apontar que, apesar de todas as diferenças entre todas as mulheres do mundo, ainda há algo que nos une, né? Que une todas as mulheres do mundo, que é, na real, aí, a opressão do homem, né? Do sistema patriarcal, com base no sexo e tudo atrelado a ele. Então elas começam a fazer críticas, além disso, né? A pornografia, a prostituição, como violência à mulher, né? E como a mulher sendo objetificada. Elas fazem críticas aí à exploração da mulher via maternidade e via casamento. Então vai entrar mais pra frente até a questão da dupla, tripla jornada. O uso do estupro e da violência sexual enquanto ferramenta de manutenção do poder masculino. Aí o Bourdieu fala disso em Dominação Masculina. É um livro incrível, vocês podem ler. E, né, como eu falei, apesar de muitas diferenças, as feministas da segunda onda e as mulheres socialistas e marxistas, né, elas se uniam em diversas pautas com relação, né, ao público feminino. Bom, entre elas era a crítica, né, à dupla, tripla jornada das mulheres. Então a mulher podia trabalhar, mas ela trabalhava, aí ela tinha que ser uma esposa, ela tinha que ser mãe, ela tinha que cuidar da casa. Então era uma dupla, tripla jornada que era muito cansativa para essas mulheres, sejam elas feministas ou não, né? É uma jornada cansativa. Bom, tem a diferença dos ganhos, então, homens ganhando muito mais que mulheres. Tem a divisão sexual no sistema educacional, né? E do mercado de trabalho. Então, profissões para mulheres, profissões para homens. A mulher vai até X nível de educação e o homem vai até outro. Isso já era uma questão para ser problematizada. Gente, a maioria dessas autoras e militantes feministas, né, desse movimento mais radical e tal, elas eram brancas de classe média. Então, assim, classe média alta. Então, basicamente, tudo que elas ponderavam era insatisfatório ou incompleto para outras mulheres, gente, ou para outras vertentes. Então, entra muito a questão das mulheres negras, das mulheres lésbicas, das mulheres da classe trabalhadora. Elas olharam para aquela situação e falaram, bom, já que essas mulheres não conseguem pontuar porque elas não estão, né, no mesmo campo que eu estou, eu vou começar a fazer as pesquisas e pontuar para pessoas na mesma situação que eu. E aí a gente começa a ter aí análises identitárias voltadas para além, né, do gênero. Elas vão para a raça, para a situação de classe, de trabalho. Essas feministas entendiam que as diferenças existentes entre essas mulheres, apesar das contingências, elas eram decisivas e constitutivas de suas identidades, de suas experiências e da própria maneira que elas eram oprimidas. Então nenhuma opressão era igual à outra, porque dependia de uma série de fatores. E aí a gente chega na terceira onda, que começa aí nos anos 90 e vai até ali anos 2000, 2010, assim. Bom, a gente tem muita coisa acontecendo nos anos 90, né, galera? A gente tem o fim da União Soviética, tem queda do Muro de Berlim, tem fim das ditaduras latino-americanas, retorno da democracia, e a gente tem o neoliberalismo, o hiperconsumismo e o imperialismo cultural estadunidense crescendo e se expandindo aí pro mundo inteiro. Bom, além disso, a gente tem o advento da internet, que facilita muitas coisas e modifica, né, o modo de comunicação. Bom, é associado ao início da terceira onda o surgimento aí de movimentos punks femininos. O que é isso, né? Eram mulheres cuja ideologia era em torno,
girava em torno, né, da completa negação do corporativismo e da defesa do faça você mesma. Por que você precisa de um homem pra fazer? Faça você mesma. Não precisamos de nada disso. Do yourself. E essas são essas garotas punks também que lançam, né, o termo garota rebelde. Eu não vou falar inglês aqui porque meu inglês tá péssimo. Eu posso falar em francês, mas o inglês tá outro patamar de ruim. E introduziram aí a confecção e estéticas dos zines no feminismo. O que são zines? Na realidade são panfletos com imagens e com pequenos textos autorais sobre essas questões. Então as principais questões dos zines dessas mulheres era a questão do estupro, o patriarcado, a sexualidade e o empoderamento feminino. E um deles é uma charge que eu achei que tá escrito assim: se o seu feminismo não é a favor do gordo positivo, do antirracismo, trans inclusivo, a favor da escolha, né, sendo pró-escolha, aborto ou não, anticapacitista e contra o classismo, então por quem ele luta? Então esse feminismo já vai abarcar muito mais questões, né? Essa onda do feminismo já vai abarcar muito mais questões do que as anteriores. Em 1989, a gente tem a Kimberlé Crenshaw, que introduziu o conceito de interseccionalidade enquanto uma ferramenta para que as mulheres, né, atingidas por vários tipos de opressão, seja ele raça, classe, sexualidade, pudessem analisar a própria condição delas. Então, como eu falei, elas já põem de lado a questão de ser mulher para sou mulher, negra, de classe trabalhadora, heterossexual, ou sou mulher, negra, trabalhadora, homoafetiva, homossexual. Então, tudo isso, né, ajuda muito a desenvolver questões de estudo. Bom, essas ferramentas da terceira onda ajudaram muito a desenvolver, né, as mulheres da terceira onda seguiram desenvolvendo essa ideia da Kimberlé e desenvolveram outras pesquisas. A gente tem a Judith Butler aí produzindo muita coisa nessa época. Elas buscavam seguir nessa ideia porque elas queriam evitar universalizar o conceito de mulher e queriam reconhecer as diferentes variedades de identidade e experiência das mulheres. Lembra que eu falei que na segunda onda se usava o termo sisterhood, sei lá? Esse termo foi negado pelo simples fato, né, de que esse termo não abarcava todos os tipos de mulheres. Para elas entrarem, elas tinham que abrir mão de alguma coisa. A Natalie Davis fala disso no livro dela, que é O Feminismo para Todo Mundo. Vale super a pena ler. Bom, a terceira onda aí, ela foi pós-estruturalista e ela não acredita em significados fixos ou intrínsecos de palavras, símbolos, instituições. Elas buscam estudar antes, né, performances dentro de contingências. Então, assim, para elas é o seguinte: tanto o gênero quanto as categorias biológicas seriam, tipo, construções sociais, porque elas são frutos de ciências que são enviesadas, né, por olhares masculinos. E aí isso dá um caô com a galera da segunda onda, né, que é muito mais teórica. Mas enfim, o grande denominador dessa terceira onda aí, o grande denominador comum entre os movimentos era a busca pela destruição dos pensamentos categóricos e a crítica às prévias narrativas de liberação e de vitimação, que eram narrativas muito comuns da primeira e da segunda onda. E outra coisa que elas fazem é a defesa da escolha de cada uma. É a defesa da liberdade individual. Então elas voltam, por exemplo, a se apropriar de símbolos, de palavras e questões, né, e condutas da feminilidade. Então, tipo, se as mulheres antes tinham abandonado o sutiã, o batom e o salto, elas retomam isso e tentam ressignificar isso, a forma delas dizendo: olha, eu sou feminista, mas não é porque eu sou feminista que eu não vou passar um batom, que eu não vou usar um sutiã, que eu não vou usar um salto, que eu não vou me cuidar. Então, entra aí já diversas divergências aí do movimento feminista. A gente vai para diversos nichos. Tem gente que se apropria, tem gente que não, que segue a crítica, que não segue. Enfim, volta aí pra questão de liberdade, né? Elas também, né, retomam a questão da prostituição e da pornografia não como violência, não como um espectro de violência, mas como um espectro de sexualidade.
elas estudam isso como uma questão de sexualidade e liberdade. E aí você fica tipo... Sim, a indústria pornográfica segue estuprando mulheres, gente. Então, não necessariamente, né, as feministas concordam em absolutamente tudo. Por isso que eu falei que tem diversos nichos. Bom, para além disso, a gente tem a tentativa de apropriação de termos misóginos e pejorativos contra as mulheres. O principal termo, né, é o termo vadia, porque esse termo era designado pelos homens para repreender e reprimir mulheres que viviam como bem queriam. E aí as mulheres desse movimento tiveram a infrutífera ideia, né, uma ideia muito ruim de se apropriar desse termo e tirar dele a conotação negativa. Tipo, se ser vadia é ser livre, eu quero ser vadia, entendeu? Tem essas questões de conotação aí. E um conceito muito utilizado, né, na terceira onda, que foi criado na terceira onda e utilizado, foi do transversarismo, que é a possibilidade de diálogo entre todas as possíveis condições enfrentadas por mulheres no mundo. Então, tipo, se antes a gente tem da interseccionalidade, que estuda a questão de raça, classe e sexualidade, aqui a gente vai estudar raça, classe, sexualidade, religião, idade, nacionalidade, para entender melhor as condições de opressão dessas mulheres, as condições que elas vivem, para desenvolver mais ainda e de forma melhor, né, estratégias e políticas para melhorar a condição dessas mulheres aí, no geral. E por fim, a gente tem a quarta onda, que segundo a escritora Jennifer Baugarner, é o momento que a gente se encontra, né? Surgiu aí desde 2008 e vai até os dias de hoje. Bom, ainda não tem uma coerência aí, uma coesão teórica das pautas que a gente defende, mas eu vou citar algumas aqui, que são a cultura do estupro, a representação das mulheres na mídia, os abusos ocorridos em ambientes de trabalho, de escola e de universidade, sofrido por mulheres e por pessoas que se identificam com o gênero feminino, a postura de denúncia e de recusa de silenciamento. As palavras-chave dessa quarta onda são liberdade e igualdade, mas não da mesma forma, né, da primeira onda. É num sentido independente do que elas significam. E, por fim, a noção de feminismo, né, do movimento feminista, como um movimento de luta por e para apenas mulheres, agora é ultrapassado e negado. É um movimento que luta por igualdade de gênero, seja quem se identifica com esse gênero. Então, vale ressaltar aqui também a utilização das redes sociais. O advento da internet, das redes sociais, mudou tudo, porque nas redes sociais são ótimos lugares para difusão de conhecimento, para reunião, e também para protesto. Enfim, gente, era isso que eu tinha pra falar. A sala ficou imensa. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria dizer que eu tirei essas informações do QG Feminista, que é uma revista feminista online, e de um Instagram muito querido, que eu tenho acompanhado muito, que é o Observatório Feminista de RI. O Instagram é Observatório Free, FRI, que tem posts incríveis, ainda mais falando sobre isso que eu tenho falado recentemente com vocês, falaram aqui. E compartilhem com os amigos, eu espero que vocês gostem muito, e a gente se vê na próxima aula. Beijos!